dou graças a Deus pela igreja em que o Senhor nos fez crescer, crescer como novas criaturas em Cristo. E é bom ouvirmos estes. Eu delicimo. Está quentinho aqui dentro, estávamos a ouvir. Apetecia ficar aqui muito mais tempo. Mas eu apetecia-me estar ali a ouvir, porque aqui só mesmo no céu é que a minha voz vai ser... Eu dou graças a Deus porque no céu, eu vou ter uma voz espetacular. E isso vai ser bom. Entre muitas outras coisas. Mas é bom e é motivo de nós mesmo darmos graças a Deus pela igreja em Quinta do Conde e pelo Senhor ter levantado homens que iniciaram este trabalho. No caso do nosso irmão Zé de Carvalho, o nosso irmão Manel Gomes, nosso irmão Carlos Oliveira, eu dou graças a Deus por eles e que o Senhor continue-lhes a dar muitos mais anos, porque precisamos deles, e é mesmo assim, nós precisamos deles. Ainda na sexta-feira, na reunião de jovens, falávamos um pouco acerca e agora, se calhar, por estarmos no fim do ano, falámos um pouco acerca da história da igreja em si, onde o nosso irmão Manuel Gomes contou algumas peripécias e uma das coisas que ele disse, que entre muitas, mas uma das coisas que me marcou foi que os melhores anos da vida dele foi quando ele não tinha tempo para ele, quando ele tinha tempo para os outros, quando ele dedicou a sua vida, ele e a esposa e a Paula, iam à casa de um irmão, e quando ele dizia que quando veio muita gente de Angola e que eles abriam a porta, chegaram a ter dezenas de pessoas na casa deles, e era... Porquê? Porque era o serviço, eles dedicaram a sua vida, e ele diz que foi os melhores anos da vida dele. E eu dou graças a Deus por isso. E daí a igreja em Quinta do Conde hoje, nós usufruirmos desses irmãos que dedicaram a sua vida à igreja. Mas não era disso que eu ia falar, não vou falar esta manhã. E antes de podermos falar um pouco acerca da palavra de Deus, eu vou orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, guia-nos esta manhã, Senhor, e que sejas Tu a conduzir todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a podermos ouvir aquilo que Tu nos queres dizer, Senhor. Que nos ajudes a perceber, Senhor, de uma maneira prática a Tua palavra, Senhor, de uma maneira que possamos aplicá-la no nosso dia-a-dia, porque foi isso que Tu nos disseste, Senhor, e nos dizes através da Tua palavra, Senhor. Ela é prática, Senhor, ela é simples, não complica, Senhor. Está acessível a todo o entendimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a poder ouvirmos aquilo que Tu tens para nos dizer esta manhã. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu esta manhã, não vou falar acerca desta altura específica do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque o nascimento do Senhor Jesus Cristo nem foi em dezembro, como nós sabemos, e isto está nos Evangelhos. No Evangelho de Lucas fala um pouco acerca da altura em que foi, não nos diz especificamente o dia, o mês, mas que não foi no inverno, não foi, porque senão os pastores não andavam nos campos a pastar as suas ovelhas. Não vou falar disso, mas queria tocar um pouco. É uma altura em que a nossa sociedade vive um pouco uma época virtual. Nós vivemos, e sem querer, nós também deixamos-nos levar um pouco por esta época virtual. E é uma época virtual porquê? Porque todo mundo se reúne em prol de alguma coisa, em prol de estarem juntos, em prol de trocarem prendas, todo mundo se junta e onde manifestam um apreço especial por um velhinho de barbas que não existe, por muita coisa que não existe. E o mundo virtual é assim, o mundo virtual é nós vivermos algo que não existe, é vivermos algo que espremido não dá nada. Essa é uma vida virtual, é nós não tirarmos sumo, não tirarmos proveito, mas acima de tudo, os outros não tirarem proveito daquilo que supostamente é uma tarefa que Deus nos deu. Deus não nos disse para nós vivermos um cristianismo virtual. Deus deu-nos um cristianismo para vivermos um cristianismo vivo, eficaz, em que, acima de tudo, os outros usufruam e nós sejamos usados por Deus na vida dos outros. Esse é o verdadeiro cristianismo. Um cristianismo em que nós vivemos só para nós próprios é um cristianismo virtual, porque espremido não sai sumo nenhum. Ninguém consegue beber um pouco
ninguém consegue usufruir um pouco daquilo que Deus te pretendia te usar. Deus, tens dons, Deus quer usar os teus dons, mas como é que tu vais fazer isso? Como é que tu vais viver um cristianismo verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus? E era um pouco acerca disso que eu queria falar esta manhã, do cristianismo virtual. Infelizmente, muitas igrejas hoje acabam por desaparecer porque vive-se um cristianismo virtual, que vem só domingo, ouvimos a palavra de Deus, concordamos com tudo o que se disse, e nestas 4 paredes vivemos este mundo assim, muito bom, onde temos a comunhão uns com os outros, onde até partilhamos coisas boas, experiências boas, e nestas 4 paredes é como se fosse uma caixinha em que vivemos emoções muito boas, porque uma vida virtual é isso, é vivermos emoções unicamente. E pronto, depois quando saímos daqui, caímos na realidade. E aquilo que se viveu aqui, ficou aqui. E lá fora, e ainda o nosso irmão Zé de Carvalho, quando falava de que nós devemos louvar o nosso Deus diariamente, sempre, isso é um cristianismo real, não virtual. Há um homem de Deus, que é Noé, eu acho que ele viveu um cristianismo verdadeiramente. Muitos de nós, Noé já foi criticado por algumas pessoas ao dizerem, Noé pregou durante 80 anos, ninguém se converteu. É impressionante. Mas esse não era o objetivo. O Senhor, quando fez a arca, não fez a arca para pôr os bichos todos, Noé e as pessoas. Não. Nós podemos ler, muito rapidamente, Gênesis, no capítulo 6, e nós podemos ver qual foi a missão de Noé. E ele cumpriu na íntegra aquilo que o Senhor lhe disse. Nós não vemos um Noé, porque hoje, infelizmente, porque é que muitas vezes vivemos um cristianismo virtual? Porque a nossa realidade é o nosso trabalho, o sustento para os nossos filhos, o sustento para o nosso lar. Essa é a nossa realidade. O cristianismo está ao domingo. Então aí sim, esse dia é um dia especial. Mas agora, durante o resto dos dias do ano, não, vamos viver, porque eu tenho que trabalhar, e isso é lícito, e isso é bom, e deveria ser prazeroso. E nós vemos Noé fazer isso, mas viver o verdadeiro cristianismo. O Senhor diz-lhe assim, Gênesis, no capítulo 6, e eu vou ler no versículo 13, alguns versículos. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gófer. O Senhor não diz, faz para quem quiser entrar nela. O Senhor disse, faz para ti uma arca de gófer, farás compartimentos na arca, tornarás por dentro e por fora como betume. Mais à frente, no versículo 18, o Senhor diz assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos contigo. O Senhor disse, faz a arca para ti e para os bichos, para eles entrarem lá dentro, os animais. O Senhor não disse, faz a arca. Então que mensagem é que Noé tinha para aquela gente? Então, o que é que Noé andou a fazer aqueles anos todos? A palavra de Deus também diz-nos. Noé cumpriu na íntegra. E nós vemos que na arca só entrou Noé e a sua família e os animais. Não entrou mais ninguém, porque esse era o objetivo. Mas Noé pregou. E nós sabemos que Noé pregou. Nós lemos em Hebreus, e Noé está contado como os heróis da fé, e vamos ler Hebreus 11. Hebreus no capítulo 11. Nós lemos assim, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, para a salvação da sua família. Então, Noé
O que é que ele andou a pregar? Vamos ler na segunda carta de Pedro, e então vamos ver que mensagem era esta. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. E a palavra de Deus diz-nos assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé era pregoeiro da justiça de Deus. Não é aquilo que o Senhor lhe disse para ele fazer, não era a mensagem ou a mensagem da salvação, a mensagem, o evangelho da graça, não. Ele era pregoeiro da justiça de Deus. Ele, durante aquele tempo, imagino, ele não contratou uma empresa para construir a arca dele e ele foi pelos cantos da terra a pregar a justiça de Deus. E qual era a justiça de Deus naquela altura? O mundo estava de tal maneira deteriorado, ou seja, ele levou uma data de tempo a fazer a arca. E nós vemos que desde o início, desde o primeiro encontro que Deus tem com Noé, encontro entre aspas, quando Deus fala com Noé, Noé não foi um homem que interrogou a ordem de Deus. Noé jamais ele perguntou a Deus, seja aquilo que for. O que é que ele fez? Obedeceu. Alguém poderia dizer, mas Moisés, quando o Senhor quis castigar o povo no deserto, Moisés intercedeu por eles. David intercedeu pelo seu povo. E porquê que Noé não fez isso? Noé simplesmente obedeceu. Noé nunca viveu uma vida virtual. Noé tinha o trabalho dele que era árduo, ele tinha que sustentar a família, ele tinha que fazer a arca e ele ainda tinha que pregar. Pregar o quê? A justiça de Deus. Ele devia dizer para aquela gente, olha, vocês, aquilo que eu estou a fazer é para a vossa destruição. E durante aquele tempo todo, Deus esperou. Há uma passagem em Mateus que fala nisso, em que Deus esperou. Esperou o quê? Se calhar Deus estava à espera que houvessem almas que, perante aquela mensagem de justiça, que Deus ia destruir, e Deus foi muito preciso, Deus disse assim, eu vou destruir a terra com água, ela vai ser destruída, faz a arca e anuncia isso às pessoas. E foi isso que ele fez. Ele, durante aquele tempo todo, o objetivo era esse, porque a arca só foi feita para os animais e para a sua família. E essa era a mensagem. Noé não falhou na mensagem dele. Noé não falhou. Noé não viveu um cristianismo virtual. Devemos pensar assim, tanto tempo e nenhuma alma se converteu. Às vezes refugiamos-nos nestas mentiras. Às vezes dizemos assim, se Noé pregou durante 80 anos e ninguém se converteu, também é normal que eu fale e as pessoas não... Não, qual é a mensagem hoje? A mensagem hoje não é uma mensagem de justiça. A mensagem hoje, que nos foi dada a nós, é a mensagem de salvação através do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa mensagem. E o que é que nós temos feito? Nesta altura do ano em que os corações do mundo estão mais sensíveis, ainda, porque há de haver uma altura que vão deixar de estar sensíveis. A palavra de Deus diz que há de haver uma altura, não vivemos essa altura ainda, mas há de haver uma altura que os dias serão piores que os de Noé. Se já não estão na mesma coisa, mas porque infelizmente é assim, mas há de haver uma altura que os corações irão estar insensíveis. Se nós hoje se formos falar com alguém acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e esse é o objetivo, nesta altura do ano, falarmos acerca do nascimento do Salvador, do Messias, do Emmanuel, Deus connosco. Se formos falar a alguém acerca disso, a pessoa fica a olhar de nada. Eu agora vou comprar umas prendas, já estou atrasado. E as pessoas não estão para aí, não estão viradas para aí. E cada vez há de ser... Mas nós temos uma mensagem. Noé tinha aquela mensagem. E nós temos esta. Vamos entrar naquele mundo virtual onde vamos falar do Pai Natal e vamos falar dos anõezinhos e dos duendes e não sei o quê. Vamos entrar nesse mundo virtual ou vamos falar daquilo que é verdadeiramente sério, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo que veio à Terra para salvar esta humanidade perdida e de costas viradas para Deus. E nós pensamos assim, então, mas como é que eu posso viver verdadeiramente isso? Na carta aos Efésios, muito rapidamente, na carta aos Efésios, no capítulo 3,
na carta aos Efésios e no capítulo 3, e eu queria ler convosco o capítulo 17 e 18, do 14 até o 21, perdão. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esta é a mensagem que nos foi dada a nós. Então, qual é a mensagem? É que se nós vivermos verdadeiramente Cristo, vamos conseguir perceber, lemos no versículo 18, vamos conseguir perceber a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E ficamos assim, então e o que é isso? O que é altura, largura, comprimento, profundidade? Como é que nós podemos perceber isso? Nos versículos antes, 2 versículos antes, diz assim, no versículo 16 diz, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda e que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. Primeiro, a palavra de Deus aqui não nos fala no singular, fala-nos sempre no plural. Ou seja, como igreja, corpo que somos, corpo de Cristo como igreja, nós temos uma missão. E nós só conseguimos entender esta missão quando, de facto, nos nossos corações, nós temos Cristo verdadeiramente grudados. Nós estarmos grudados com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando tudo na nossa vida, não só aqui, não só vivermos aqui dentro da igreja ou como igreja em si, nas várias atividades que temos, isso também é bom, mas muito mais do que isso, quando nós cumprimos verdadeiramente a nossa missão, lá fora, no nosso viver. E depois aqui, quando nós pomos Deus, pomos o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida, então vamos começar a perceber qual é a largura. E a palavra de Deus fala-nos que a largura que nós temos em Cristo, porque nós, lá está, no nosso homem interior, não, o nosso exterior corrompe-se. Facilmente nós nos deixamos corromper. Facilmente nós, é o que eu costumo dizer, eu tenho que contrariar o meu corpo. Porque se eu não contrariar o meu corpo, eu vou-me deixar corromper por ele. Imaginem, se eu fico desempregado e acabo por não começar à procura de emprego, eu vou preferir ficar sentado a ver televisão. Eu vou preferir ficar sentado a olhar para o Facebook. Ou sei lá. E aí o meu corpo começa-se a corromper. E eu digo assim, mas eu não... Não! O nosso corpo é a coisa piorzinha que pode haver. Rapidamente nós nos habituamos às coisas más. E depois deixam de ser coisas más. Passa a ser a nossa área de conforto, passa a ser essa. O nosso comodismo. Então o Senhor alerta-nos e diz-nos assim, cuidado, então nós temos que renovar o nosso corpo interior. A nossa velha carne tem que ser sempre... É uma luta tremenda. Nós temos que despojar as coisas velhas e revestir-nos de coisas novas. Então nós vamos começar a perceber a largura em Cristo. O que é a largura em Cristo? Nós lemos na primeira de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 4 e no versículo 29, quando podem não abrir, eu vou só citar a passagem que nos fala acerca do rei Salomão, em que o Senhor lhe deu sabedoria em toda a sua largueza. Ou seja, aquilo que nós obtemos em Cristo, que é aquilo que o Senhor nos dá sem nós merecermos, isso é a largura que nós podemos ver em Cristo. Quantas vezes nós na nossa vida, quando nós pomos aos pés de Deus uma situação
menos boa que nos está a acontecer na vida, e nós temos de tomar uma decisão, e nós dizemos assim, não, Senhor, ajuda-me porque eu não sei tomar a decisão certa. Eu não vou conseguir saber tomar a decisão certa. E nós pomos aos pés do Senhor. Salomão, o que é que ele fez? Ele disse ao Senhor, o Senhor deu-lhe a escolher. E ele achou que o melhor que ele poderia ter era a sabedoria. E ele escolheu uma boa parte. Então o Senhor deu-lhe toda a largueza da sabedoria, porque foi uma coisa dada a Salomão. Aquilo que nos é dado gratuitamente, através do Senhor Jesus Cristo. E é esta riqueza que nós hoje temos, porque é algo que nós obtemos quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, dá-me sabedoria para eu saber agir segundo a Tua vontade. Eu preciso de um emprego, mas eu quero que Tu me mostra-me que passos é que eu tenho que dar, como é que eu vou fazer. E vamos fazer a nossa parte, e o Senhor vai nos mostrar. Quando nós pedimos, Senhor, ajuda-me para que, principalmente, e temos aqui muitas jovens, Senhor, ajuda-me para que o meu maior ministério seja eu ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma esposa que Tu queres que eu seja. E o Senhor vai conceder isso. Mas nós temos de fazer a nossa parte. E quando nós pedimos verdadeiramente isso a Deus, Deus dá-nos isso. Aliás, nós lemos mais à frente na carta aos Efésios que o Senhor dá-nos muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Isso é a largura de Deus. Isso é a largura que o Senhor... É o privilégio que nós temos. Isso não é um cristianismo virtual. Muitos de vocês vivem assim. Eu acredito nisso. Eu vejo a mão de Deus em muita coisa assim. Nós vemos que, isto não é normal. Ainda no sábado passado nós podemos presenciar a mão de Deus aqui, naquelas almas que tiveram, e nós dizemos assim, ou seja, nós vemos a largura do Senhor Jesus Cristo. Ele fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Isso é a largura do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos mais à frente quando nos fala acerca do comprimento. O que é o comprimento? É nós vivermos uma vida diariamente com o Senhor Jesus Cristo. É os passos que nós damos. Será que eu estou a agir corretamente? Será que aquilo que eu disse à minha esposa, se o Senhor Jesus Cristo estivesse no meu lugar, Ele fazia isso? Será que aquilo que eu disse ao meu filho ou disse à minha filha foi o mais correto? O que é que produziu nele? Produziu coisas boas ou produziu coisas más? Será que eu dirigi-me àquele irmão da melhor maneira? Ou será que eu deveria ter feito mais alguma coisa? Quantas vezes nós pecamos por não fazermos o bem? Esta vida diária é o cumprimento. Nós lemos que, e nós vemos na palavra de Deus que 1000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus. Quantas vezes vivemos esta vida toda virtualmente? Vivemos um cristianismo virtual. O vir aqui não é viver, só vivermos aqui a igreja, só vivermos esta comunhão, só vivermos isto e estamos bem, sentimos-nos bem. Isto não é o verdadeiro cristianismo. É bom, é muito importante, mas o verdadeiro cristianismo é nós vivermos lá fora. É nós nos preocuparmos com os irmãos aqui, mas depois lá fora, durante a semana, eu lembrar-me daquele irmão, olha, eu vou orar por ele. E na nossa mente nós ligarmos a nossa mente a Deus e orarmos por esse irmão. Isso é vivermos com Cristo. É vivermos Cristo na nossa vida. Quantas famílias há que não vivem Cristo? Quantas famílias há que aparentemente até têm uma harmonia, aparentemente, ainda esta semana, e eu fico transtornado quando vejo isso na televisão, quando se vê alguém dizer que alguém vai ao púlpito e fala muito bem, e quando sai, vai para a sua casa e tudo aquilo é uma hipocrisia total, onde não se vive Cristo, onde depois, quando verdadeiramente nós deveríamos aplicar aquilo que dizemos e aquilo que lemos, não o fazemos. Essa vida com Cristo diária, onde nós, quando pomos o pé à frente, nós pensamos, será que estou a dar o pé certo, Senhor? Ajuda-me, o passo certo. Esse é o cumprimento em Cristo. Nós vemos que o Senhor fala-nos aqui na altura, e nós podemos ler no Salmo 93 e no versículo 4, eu vou ler muito rapidamente, 93 e o versículo 4, o Senhor diz-nos assim, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar.
Ou seja, a altura do Senhor Jesus Cristo fala-nos na autoridade que Ele tem em nós. Será que Ele tem autoridade no nosso lar? Será que Ele tem autoridade na nossa vida? Como é que nós podemos ver a autoridade do Senhor Jesus Cristo? É se aquilo que nós fazemos está de acordo com a sua vontade? Se nós, muitas das vezes, principalmente nesta altura do ano, pronto, pensamos assim, não, esta é uma boa altura para nós podermos ter uma boa comunhão com a nossa família e pronto, tudo bem, mas o Senhor não nos manda só nesta altura. Quantas vezes nós pensamos assim, não, pai, mas eu não sinto, eu ainda tenho este problema assim, mas eu não sinto que devo falar com aquele irmão, ainda não sinto essa liberdade. O Senhor manda-nos sentir amor pelos outros. O Senhor manda-nos sentir que nós devemos perdoar o nosso irmão. O Senhor não nos manda sentir. O Senhor diz-nos para nós perdoarmos. O Senhor diz-nos para nós amarmos. É um mandamento. É uma ordem que Deus nos dá. Se nós estivermos à espera de sentir, seja aquilo que for, bom, nunca vamos sentir, porque o nosso coração é mau. Como é que o nosso coração, sendo mau, podemos sentir coisas boas? Agora, se nós exercitarmos na nossa vida coisas boas, então o nosso coração começa a se habituar a isso. E então ele vai começar a sentir esse gozo. Vai começar a sentir essa altura, esse comprimento, a profundidade. Tudo isso que Deus quer que nós possamos sentir. Então vamos fazer aquilo que Deus... Isso é autoridade. Isso é a altura. É nós percebemos qual é a autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem na nossa vida. Que autoridade é que Ele tem quando Ele nos diz que nós devemos educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Nós temos priorizado isso? Que valores estamos a transmitir aos nossos filhos? Temos estado a transmitir os valores de que o mais importante são os outros, que o mais importante é nós servirmos, ou que o mais importante é ser servido, que o mais importante é nós olharmos para nós próprios. O mais importante é eu ser bom em tudo. O Senhor não nos diz isso. Então estamos a tirar a autoridade em Deus. Quando nós, acima de todas as coisas, nós pensamos assim... Eu tenho um problema com a minha família, tenho um problema familiar, tenho isto ou aquilo. O Senhor manda-nos amar as nossas esposas como Cristo amou a Igreja. Quando eu não faço isso, eu estou a desobedecer a 2 mandamentos de Deus. Ou seja, eu estou a desobedecer a 2 ordens de Deus. Primeiro, Deus diz-nos que eu não devo amar a minha esposa porque ela é boa ou porque ela faz coisas boas. Não, eu tenho, independentemente das circunstâncias, eu tenho que a amar. E se eu não faço isso, eu já estou a pecar. Estou a pecar porquê? Porque, acima de tudo, estou a pecar contra a minha irmã e esposa e estou a pecar contra Deus, porque estou a desobedecer a uma ordem que Ele me deu, de amar a minha esposa como Cristo ama a Igreja. E, por último, nós podemos ver a profundidade de Deus. E no Salmo 92, no Salmo 92 e no versículo 5, o Senhor diz-nos assim, do versículo 4, vamos ler do versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. A profundidade no Senhor Jesus Cristo, esse gosto que nós podemos criar em perceber mais acerca do nosso Deus, é quanto mais próximo estamos dele. Quanto mais nós... como é que nós podemos obter isso? O tesouro de nós percebermos mais acerca das coisas de Deus. É nós aprofundarmos na palavra de Deus. Aquilo que nós fazemos aqui à quarta-feira, que estudo bíblico, e eu dou graças a Deus que muitos irmãos vêm a ouvir a palavra de Deus e está na internet, e muitos vão aceder à internet e ouvem. Isso é nós aprofundarmos mais nas coisas de Deus. É nós queremos saber os tesouros que existem por trás daquilo que o Senhor tem para nos dizer. E nós, se calhar, vamos ficar admirados um dia quando chegarmos ao céu e o Senhor dizer, olha, ainda havia tanto para tu descobrires, olha, ainda tinha isto, e tinha isto, e tinha isto. E nós, muitas das vezes, só conseguimos descascar a parte de cima destes tesouros. Nunca conseguimos chegar mesmo lá no fundo. E nós só conseguimos chegar mesmo lá no fundo quantas vezes nós lemos um versículo e algum irmão, ao fim de não sei quantos anos, nós estamos a ouvir a palavra de Deus e ele lê e a gente diz, pá, como é que é possível? Eu já li esta passagem tantas vezes e nunca consegui perceber isto que eu ouvi agora. Isto são os tesouros que Deus tem para nós.
Estes tesouros, são esses tesouros que nós temos estado a dar aos nossos filhos? São estes tesouros que nós temos estado a partilhar uns com os outros? Não sei se serão esses tesouros. Ou são tesouros virtuais, que não existem. Há muitos tesouros virtuais, não existem. Só produzem emoções. Emoções que vão rapidamente embora. Que escolhas, que amizades é que nós temos? Eu dou graças a Deus porque eu tenho amigos na fé que dão a sua vida por mim. Eu sei disso. E é bom eu saber isso. É bom eu saber... É tão bom quando a gente nos apercebemos que temos irmãos na fé que dão a sua vida por nós. Isso é muito bom. E nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos? Ou por uma criatura de Deus, por uma alma sedenta da palavra de Deus? Nós vivemos uma sociedade egoísta, irmãos. Completamente egoísta. Onde nós vemos pessoas neste mundo, se calhar no chão, crianças famintas, a morrer de fome, e passa-se ao lado e não se faz nada. Não vamos mais longe. Ainda há pouco tempo, alguém... eu posso dizer, a nossa Sara Gomes, a saúde dela não é melhor e graças a Deus agora está mais estável, mas houve uma altura que ela contou um episódio. No metro em Lisboa, ela, sem querer, perdeu as forças e tropeçou e esbarrou em alguém porque não se sentia bem e a pessoa ainda refilou com ela. E ela caiu e não houve ninguém que a ajudasse. Eu não digo, geralmente os homens quando caem a gente ri, né? Pá, um homem cai e a gente ainda se ri porque ele caiu. Agora, uma senhora a gente não deve se rir, pá. E principalmente para os homens. Vocês não se riam quando uma senhora cai. Pá, não pode ser assim. Mas ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. E é esta sociedade. E nós temos que marcar a diferença, irmãos. Se nós não marcarmos a diferença, quem vai marcar? Vivemos dias em que a sociedade vive uma vida virtual. Não entremos nesse navio. Deus não quer que assim seja. Assim como Noé cumpriu na íntegra aquilo que o Senhor disse, Noé pregou a justiça de Deus, Noé fez aquilo sem questionar. Noé podia ter dito, Senhor, mas eu conheço uns indivíduos também que eles até não são assim muito maus, os meus vizinhos ao lado, até nem, a gente volta e meia comemos juntos, eles não são assim muito maus. Noé não abriu a boca dele, não questionou a ordem de Deus. É assim, Senhor, então eu vou fazer. O que é que o Senhor diz para tu fazeres? É anunciares a palavra. Então faz. Quantas vezes nós... Senhor, mas é assim, mas ele não está suscetível ainda a ouvir. O momento ainda não é este. Amanhã pode ser tarde. Se nós vivermos uma vida assim, estamos a viver com monstros virtuais. Isto é quase como nos jogos, né? Quando a gente tenta atravessar um obstáculo e somos parados com monstros, são virtuais. E nós, às vezes, acontece-nos isso. Vivemos com monstros virtuais dentro da nossa cabeça que não nos deixam proceder a nossa caminhada cristã. O verdadeiro cristianismo que o Senhor quer que nós vivamos. O objetivo é anunciarmos a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Quantas almas estão sedentas, quantas almas precisam de ouvir que o chegarmos a Deus não é pelas nossas boas obras, não é porque nós somos bons, mas é porque o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Esta é a mensagem. É difícil nós anunciarmos assim? Não é difícil. Agora, nós vivemos uma sociedade em que a informação é dada de uma maneira muito distorcida. Nós devemos pedir sabedoria a Deus, para Deus também nos munir dessa sabedoria, para podermos transmitir aos outros de uma maneira sábia como chegar o Evangelho. E o Senhor vai nos dar essa sabedoria. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E vamos terminar. Antes de passar a palavra ao nosso irmão Zé, eu queria orar pelo Luís e pela Vanessa. Senhor, nosso bendito e amado Pai, queremos te dar graças, Senhor, pelo Luís e pela Vanessa. Senhor, que tu cuides deles. Sabemos que as lutas são grandes, Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor, vivermos numa sociedade em que atravessamos momentos de muita coisa menos boa, mas sabemos que temos-te a Ti, Senhor, como nosso líder, Senhor.
Sabemos de Ti, Senhor, que Tu és o Deus Criador de todas as coisas, Pai. E sabemos que, acima de todas as coisas, Senhor, Tu estás no controle. Ó Pai, Tu sabes quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que é que nos vai acontecer daqui a 2 segundos, como daqui a 20 anos, se assim permitires que estejamos aqui. E Tu sabes perfeitamente, Senhor, e tens um cuidado especial, Senhor, por aqueles que precisam de Ti, Senhor, e neste caso deixamos nas Tuas mãos o Luís e a Vanessa, Senhor, que Tu cuides deles, Senhor, dá-lhes força, dá-lhes ânimo, Senhor, para esta luta, Senhor, da vida que não é fácil, Senhor. Cuida da Débora, da filha do Luís, Senhor, e deste filho que vem a caminho, Senhor. Ajuda-os, Senhor. E mais uma vez Te damos graças, Senhor, por estes Teus filhos aqui presentes na tua casa, Senhor. Te agradecemos por todos eles, Senhor. As lutas não são fáceis, Senhor, mas Te agradecemos, Senhor, porque certamente hoje, neste dia, Senhor, em que muitos de nós estamos reunidos com os nossos familiares, possamos transmitir esta mensagem, Senhor. Não é uma mensagem virtual, Senhor, é uma mensagem real em que o mundo, Pai, vive de uma maneira, Senhor, como se o amanhã não existisse, como se vivesse eternamente, Pai, onde diariamente milhões de almas caem no inferno, Senhor. Ajuda-nos a transmitir esta mensagem, Senhor, para a salvação das almas, Senhor, que é a morte do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e a Sua ressurreição, Pai, fez-nos aproximar de Ti, da Tua presença numa eternidade, Senhor, que nós não conseguimos imaginar o que isso é. Dá-nos a Tua graça, Senhor, de podermos caminhar uma vida, Senhor, em termos noção, Senhor, da altura, da largura, do comprimento e da profundidade que nós hoje beneficiamos através do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.